Porque ele já cantou a bola. E hoje, depois que ele falou isso, Rodolfo, depois desse ataque que ele fez ao Deltan e ao Moro, o Valdemar Costa Neto ele veio com um veja bem. Veja bem não é bem assim. Vamos acompanhar o VT? Veja bem. Quando eu falei do Sérgio Moro e do Dallagnol, eu não tenho nada contra eles. Tudo que o Deltan, Dallagnol e o Sérgio Moro fizeram foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso não justifica que tenham que cometer outro erro para corrigir o passado. Não estou defendendo ninguém e não estou acusando ninguém. Só sei que eles estão pagando por causa do excesso. Olha, você veja, vou te passar, Rodolfo. Eles estão pagando. Uma coisa é a Lava Jato, outra coisa é o Código Eleitoral. Sim. Não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele não falou nada com nada. O que você achou? O que o Bolsonaro pode esperar de Valdemar Costa? Porque ele não falou nada com nada. Isso aí desculpa, mas você está errado. Só para apimentar o comentário do Rodolfo. Vai, a fogueira aí, continua, vai. Nos tubarões, manda ver. Ele falou uma coisa importante, sim. Ele acabou de dizer, o Deltan foi cassado e o Moro será por vingança. Pode ver as palavras. Sim. Ele falou, eles serão cassados porque você colocou bem, não por uma questão eleitoral. Eles serão cassados porque na investigação da Lava Jato houve excessos. Então é vingança, esse foi o motivo, é isso que ele disse. Exatamente. E com o Bolsonaro, se o Bolsonaro for cassado por vingança, para ele também vai estar certo. Pavinato, eu quero pegar carona no que o Asmar falou, porque eu também sou um cidadão. Juristas aqui, advogados, são vocês aqui. Então eu faço meu papel de cidadão, que pago meus tributos, de vez em quando atraso algumas contas, mas eu pago. Essa é a grande questão. Que tapa na cara da sociedade quando o Valdemar fala isso, porque quando o Bolsonaro foi pro PL, ele foi ovacionado. Olha, pro PL, que legal. E todo mundo esqueceu do Valdemar e o passado que ele teve lá. E agora ele vem falando isso, tirando dele da reta e colocando Moro e Dallagnol. E sobre o Dallagnol, eu preciso muito falar, porque eu fiz uma sustentação aqui e eu gostaria de falar sobre isso. Porque quando você fala, Pavinato, com as pessoas que estão nos assistindo agora, eu sempre gosto de falar da Dona Maria, do seu José, do taxista, do pessoal do Uber, da galera lá de Pato Branco que nos assiste, da galera de Presidente Prudente, enfim. Pato Branco. É Bozena. Pato Branco é Bozena. Você lembra dela? De Pato Branco. Sou amigo da Alessandra Maestri. É verdade, um beijo pra ela, beijo pô. Pra Alessandra. Alessandra, é verdade, Pato Branco. O que eu quero dizer com isso? Que você vem aqui e começa o programa com uma sustentação, cara, magistrosa, linda. E eu fico pensando, e o povo de casa também fica pensando, será que não teve nenhum advogado que pensou da forma que o Thiago Pavinato pensou? Será que ninguém conseguiu observar as prerrogativas que a lei está deixando, as prerrogativas que a lei tem para sustentar e deixar o Dallagnol exercer o seu mandato? Será que nós precisamos vir aqui num programa e você, o apresentador, o cara que não exerce a profissão hoje, você está aqui como apresentador, você estudou? Será que ninguém mais estudou o que você estudou, Thiago? Será que não teve um advogado para segurar e manter o Dallagnol no poder onde ele estava, onde ele conseguiu chegar, eleito pelo povo? Ele foi eleito pelo povo. Os crimes que estão colocando, entre aspas, que ele cometeu, não é um absurdo, não faz sentido. E o que me deixa mais embasbacado aqui é quando vem o pessoal do PT debochar, falar esse monte de asneira sobre ele. Esse tipo de política que o Brasil está cansado. E quando o Thiago Asmar fala aqui, lá da Lava Jato, eu também estava com essa bandeira. Graças a Deus, estão prendendo pessoas que eu nunca achei que eu fosse ver. Estão prendendo políticos no país. Estão prendendo de verdade. E agora, esse povo volta ao poder e o que a gente está vendo é uma caça às bruxas. A gente está vendo um presidente do PL agora tirando o dele da reta, porque ele sabe que vão caçar o Bolsonaro de tudo quanto é forma, para que ele não concorra às próximas eleições, caso ele queira, Pavinato. É uma caça às bruxas. E vale deixar claro, né, Pavinato? Quando a gente fala do Valdemar, a gente fala de uma pessoa que encheu o bolso do partido dele de fundo partidário por causa dos bolsonaristas. Sim. Exatamente. É muito bom de deixar isso claro. Ele usou completamente os bolsonaristas porque ele sabe que ele teria um altíssimo fundo partidário para isso e agora ele está querendo tirar o corpo fora? Agora ele não vai defender
o bolsonarismo? Quando era para atrair para o partido dele? Deixa eu perguntar uma coisa. Mas Você não acha que a você família entendeu o que eu falei, né? Bolsonaro, você acha que a família Bolsonaro deveria se manifestar contra essa fala do Valdemar? Com certeza. Eu acho que todos de direita... Não só a família, deveriam se ele posicionar. também, o próprio Porque ele tá Bolsonaro, tirando- a inclusive. família- O próprio Bolsonaro. O inclusive. Valdemar está tirando o corpo uma- fora na hora que o partido mais precisa dele. Porque quem carregou o partido foram os bolsonaristas. Isso é muito óbvio. Só vou fazer Encheram adendo de fundo partidário. Cadê agora? A fala Atende. dele, né, é que ainda cabe recurso e os advogados estão ainda trabalhando no recurso. Inclusive, Não, exato. o PSOL está... Mas é isso que é reunido. estranho o que o Capês levantou aqui. Ainda cabe recurso. Por que que a mesa do Congresso de direita já declarou a cassação? Como Se você ainda bem falou. cabe recurso. Porque você falou que a mesa não serviu pra nada, a não ser pra uma reunião. A não ser pra... Já estavam lá com... Gente, ó, deixa eu ser sincero. pelo amor de Deus. Vocês entendem mais de justiça do que eu. Estão declarando como decidido, porque agora vai pro STF. Não, mas aí ó, esse é o ponto. Eu quero Não colocar transitou em julgado ainda. Não Ó, foi veja julgado, aqui, ó. não transitou em Eu julgado, vou ainda cabe colocar aqui, recurso. eu vou colocar aqui para vocês. Tem embargos de declaração. Aí vão enrolar. Para julgar foi raro. Agora, aí depois tem o recurso para o STF. Mas o no Lula foi STF condenado. tem, olha o xadrez do STF. É o seguinte, tem 10 ministros lá, né? Talvez teremos 11. 11. Né, se o Cristiano Zanin entrar. Mas o Cristiano Zanin, ele é suspeito nesse caso. Acredito Se que ele não tudo poderá correr julgar. dentro da lei, Ele pode ele voltar. não vai julgar. Não Não pode? Não, ele não vai julgar. Então Né? Então temos ele fica 10. fora. Temos 10. Desses 10, 3 julgaram no TSE. Não poderiam julgar no STF. Aí eu já acho que eles vão julgar. Eles vão julgar. Se eles forem julgar, Mas eles aí... podem voltar atrás, dependendo da argumentação dos Ah, mas se advogados. voltar atrás, já volta no embargo. Depende Não do voltaram. contraponto. Eles vão voltar só se tiver um enfim, contraponto. se Eu precisarem. nunca se viu na história desse país um juiz Não, que embargos julgando o não- recurso da própria mas é que o decisão. embargo a gente não reforma o mérito. De Mas repente, pode reformar. mas, assim, é possível. eles Se a terão contradição é tamanha que o seu sanear implique na mudança do resultado, é possível. Esse negócio de mais juiz fácil falar no assim, recurso. os embargos querem mudar o resultado. Isso é desculpa de juiz esfarrapado que não sabe lógica. Agora, o que me chama a atenção também, Pavinato, é Observação. porque no caso do Lula, né, aqui, gente, sem puxar sardinha para ninguém, né? Mas no caso do Lula, o Zanin usou os órgãos internacionais de defesa da democracia. Esses e órgãos etc. internacionais Por que que hoje o Lula chama de antidemocráticos que fazem narrativa Ok, contra o Maduro. isso, ok, mas vamos lá. Por que é que Deltan também e seus advogados não recorrem também desses organismos, ainda Porque que não seja serve para pra chamar nada. atenção? Tudo bem, mas Vamos você... esperar julgar no STF. Sim, mas aí você traz uma força de discussão que, por exemplo, aconteceu... Não, mas vamos lá, A questão vamos no que eu queria xadrez. colocar- O xadrez que a gente tava, cabeça. Isso. 3. Bom, vai ser muito estranho se os 3 que julgaram no TSE julgaram no STF. Olha, Mas isso eles aí podem. Podem, ok. podem. Primeiro, claro. nós temos 10. Claro. 10. Temos 10 aí. A gente sabe 3 a gente já que conhece o voto. o Fachin é lavajatista. Ok. A Rosa Weber, lavajatista. Barroso, O lavajatista. Barroso, lavajatista. Temos 3. Cássio Nunes, Fux é lavajatista. André Mendonça e Fux. Nós temos, a princípio, 6. 6. Então, É possível que seja revertido. E aí como fica a cara de tacho do Congresso? Então, a Se isso questão que eu acontecer. coloco é a Agora vão seguinte. deixar de ser lavajatista? A questão que eu coloco é a seguinte. Vão. Você tem o artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Não acho. Ah. Acho que pode reverter. Artigo 5º, inciso 57, eu estou falando de Constituição. Tá. Ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, alguém, hoje, pela legislação como está configurada, condenado por extorsão mediante sequestro qualificada pelo resultado morte, que é o crime que tem apenas... Sequestrou e matou. Isso. Sequestrou, pediu resgate e matou. aí. Tomou 30 anos. Foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça a condenação. Da maneira como se encontra hoje, se não estiverem presentes os requisitos da preventiva, ele então tem direito de aguardar em liberdade até o trânsito em julgado. Estou falando de sequestrador assassino. Agora, alguém que tem um mandato cassado, é um membro do Ministério Público, pediu exoneração, ele não é um bandido,
Ele não tinha ficha suja, a ficha dele estava limpa, porque no momento em que ele registrou a candidatura dele, não havia nada que impedisse ou obstaculizasse essa candidatura. Ele foi cassado a partir de uma ilação, de um raciocínio, de uma possibilidade. Eu pergunto, essa decisão do TSE, por que ela teria efeito imediato? Não caberia à defesa, antes de papaguear, alardear, sair correndo em direção à mesa da Câmara dos Deputados, entrar com recurso pedindo imediatamente efeito suspensivo? Mas não foi esse recurso que entraram? Não foi esse o tipo de recurso? Não, tem que pedir efeito suspensivo. Primeira coisa, tem que entrar com mandado de segurança, uma cautelar antes do julgamento ou no próprio recurso e já pedir efeito suspensivo. Essa decisão, a meu ver, não poderia ter executoriedade imediata. Sim. Porque, gente, mas vamos lá, o Capês. O Dallagnol não é um ignorante jurídico. Óbvio. Não, a gente sabe que o Dallagnol, inclusive, ele pode dar dicas, ele pode dar palpites para sua defesa. Mas o ele não é ignorante. Eu começo a suspeitar também. Eu também. Mas será que o Dallagnol tá jogando errado desde o começo. Mas será que a justiça... Ele joga pra galera. Estão falando? Quando você tá numa briga... A minha pergunta é, a defesa dele deve ter feito isso. Asmar, eu não entendo. Asmar, vou falar uma coisa, ele tá com uma defesa nova. Se você tem uma briga jurídica e você está olhando na frente, no teu horizonte, um tanque de guerra com canhão apontado para você, você vai ficar gritando, vai para a galera, vai para as redes sociais, ou você vai se concentrar juridicamente na sua defesa, meu irmão? Depende. No dia de hoje, rede social. Rede social. Olha, vou te falar uma coisa, Rodolfo, vou te falar uma coisa. Eu quebrei as pernas de uma quadrilha que queria me derrubar. E eu não fui para a tribuna papaguear uma única vez. Eu não fui reclamar uma única vez. Eu me concentrei no processo, porque é no processo que você quebra quem quer te quebrar. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Deixa eu contar uma coisa. Essa vai perguntar para mim, que eu me sinto enganado. Eu me senti enganado. Eu vou te falar isso aqui, guarda essa pergunta, já vai me fazer na sequência. O Benedito Gonçalves não poderia julgar o Deltan. Porque ele era amigão de uma pessoa que o Deltan fez rodar, que é o Léo Pinheiro, dono da OAS. É o amigão do Benedito Gonçalves. Não poderia. Não poderia. Aí já é mais Não, mas espera aí. Deixa eu entender o raciocínio. Espera aí. Eu também acho. Não, espera aí. Tá. Saiu na Veja lá, o WhatsApp dele, conversando com o Léo Pinheiro. E aí, amigão, você pode me ajudar naquele favor especial? Subir para a STF? Tá lá, publicado, edição impressa da Veja, 5 de outubro de 2022. Tá? Para quem quiser ver. Se a Veja falsificou aquilo, problema da Veja, mas está publicado. Bom, a partir disso, né, uma vez que o Léo Pinheiro ele foi arrolado na Lava Jato e rodou por conta pelas mãos do Deltan, já existiu uma certa animosidade. Perfeito. Bom, mas isso, o advogado Deltan, o próprio Deltan, deveria ter arguido isso no processo. E ele não arguiu. Sim. Ele não falou. Aí depois que ele foi condenado, ele veio e ofendeu o ministro Benedito Gonçalves. Aí ele toma na cabeça. Sim. Claro. Porque ele não fez no momento não usou oportuno. o devido processo legal. E aí eu questiono, cadê essa inteligência jurídica toda? Agora, O Asmar tinha uma pergunta, pela ordem. Não, porque a minha pergunta é... Sensacional. Você falou da mesa diretora, certo? Você falou que ela só poderia declarar. Agora, eu li em todas as reportagens a seguinte palavra, unanimidade. Ou seja, ela engana, então, o povo brasileiro. Porque quando você fala, foi cassado por unanimidade pela mesa da Câmara. O que eu quero te perguntar, algum integrante dessa mesa da Câmara poderia discordar? Não. Podia falar, ó, você vai fazer, mas eu discordo. Não. Então é uma manchete mentirosa. Porque você está dizendo que a Câmara, de forma unânime, aprovou a cassação. A manchete correta eu li seria... isso em todo lugar. A manchete correta seria... Câmara declara a perda do mandato cumprindo decisão do TSE. Ponto. Exato. Agora é óbvio que é unanimidade, porque está escrito na Constituição. É isso que eu estou falando. Então nenhum deputado que estava lá poderia dizer, ó, eu discordo. A votação foi o julgamento no TSE, que foi unanimidade. Acho que você tá... Não. Eu tenho certeza. Não, a Câmara também. Fala da Câmara também. Foi cassado por unanimidade. Não, fala da Câmara. Eu vou achar. Não. Foi cassado por unanimidade na Câmara. Agora, eu só queria fazer pela mesa diretora. Eu só queria fazer um adendo. Ainda que você tenha dito que não serve para nada a história da gente
de reivindicar o apoio internacional, além de Lula ter feito isso, que eu acho que sim, faria um barulho, né? Politicamente talvez o posicionasse, como ajudou a posicionar o Lula, a gente tem que lembrar de Maria da Penha. Foi só quando a Maria da Penha se recorreu à ONU é que a gente conseguiu que a lei fosse aprovada. Então, essa história de que a ONU não serve para nada, ou que esse apoio internacional não serve para nada, eu acho bastante discutível. Agora, Capês, falando aí, eu tenho uma conjectura, como diria meu amigo Pavinato, de por que é que a gente não... por que Lira fez a declaração antecipada antes do trânsito julgado. A gente tem que lembrar que Lira está preocupado em adular Lula porque ele quer ministérios, né? Agora a grande empreitada é tentar queimar, né, Padilha e Rui Costa. Então ele está muito mais interessado em ter uma boa relação agora com Lula e fritando o Deltan, declarando o Deltan fora do cargo. É o seguinte, eu acho que ele não tem outra opção. A Constituição é clara, não existe outra opção. Uma vez que chega, o que ele poderia fazer? Capês, mas a minha pergunta inicial foi o seguinte, eu vi a matéria. Estadão, Valor, todos não. A manchete ela tá dúbia, mas o texto embaixo eles estão falando certo. É só a manchete, é sempre assim. Agora, o Capês, o que eu ia te perguntar no começo é justamente isso. Por que é que, se o próprio judiciário não respeitou a lei, por que a Câmara teve que respeitar o ato de mesa? Porque é o seguinte, o judiciário respeitou a lei. Formalmente, ele interpretou a lei. Essa questão, o direito não é 1 mais 1, são 2. O judiciário interpretou, ele construiu um raciocínio lógico, retórico, e que tem sentido. E se você lê o acórdão está muito bem fundamentado. É difícil contestá-lo. Com muita doutrina. Então, essa questão do direito. Essa questão do direito. A gente aprende na faculdade que jurisdição, né, a atividade de julgar, jurisdição é aplicar a vontade da lei ao caso concreto. A lei não tem vontade. Quem tem vontade é quem julga. E quem julga, desde que use argumentos jurídicos... Foi correta a cassação do Deltan. Não, eu estou dizendo o seguinte... Não, porque é isso que está dando para entender. Vou deixar claro, eu não concordo com a cassação, porque, primeiro, o registro tinha que ser cassado até o dia 12 de setembro do ano passado. Certo. E segundo, porque não havia motivos, no momento da registro da candidatura, que obstaculizassem esse registro. E terceiro lugar, porque a cassação foi feita com base numa ilação. Olha, eu acho que alguma das sindicâncias poderiam virar processo. Logo, então eu acho que está errado. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, não houve violação da lei na medida em que o fato dele ter uma interpretação diferente da interpretação que eu tive, não significa que ele está descumprindo a lei. Então, a Câmara não teria outra opção. Você está elasticando muito. Porque essa interpretação, ela foi contra a lei. O que eu estou falando ela foi contra a lei, gente. E não esperou o trânsito em julgado. Por que Lira não esperou o trânsito em julgado? E é o que eu venho... Sim, mas é o que... Não, primeiro o do Thiago a lei da abuso de autoridade fala que não pode... Só para responder a pergunta do Pavinato.